conversávamos. E isso é um dom que eu acho que quando a pessoa identifica, a gente tem prazer, seja em organizar uma live, seja em organizar uma aula, seja, acima de tudo, em facilitar a comunicação, né? O professor é uma pessoa que busca comunicação. E nessa pouca vivência que eu tenho de redes sociais, eu tenho acompanhado como tem sido bastante interessante a sua forma de conduzir as lives. Então, eu espero hoje falar um pouco aqui da minha vivência, mas, acima de tudo, contar com a sua participação, porque é fruto de um preparo que eu percebo em todos os assuntos. E quando eu escolhi esse, eu sei do risco que eu estou correndo, né? Em falar com uma pessoa tão dedicada, uma pessoa que tem, ao longo desses 6 meses ou 7 meses, não sei bem o tempo da reforma, mas tem demonstrado uma carreira, não só o lado vocacional de professora, mas de organização desse curso, que eu tenho a certeza que ele só tem coisas boas para acontecer. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Esse tema, acho que não é só para quem já tem algum tempo de experiência, mas é até para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida se realmente fizeram a escolha certa, né? Então, eu acho que é um tema que a gente pode traçar diversos caminhos para a gente poder falar alguma coisa sobre ele. Bacana, que bacana. Fico muito lisonjeada, com carinho, não só com as palavras, mas com carinho, que eu sei que as palavras vêm carregadas com esse carinho, com essa luz, com essa energia, e vai ser um bate-papo maravilhoso. Vamos lá. Com relação à vocação, além do sentido denotativo, vocação, chamado, a vocação, ela nasce com a pessoa ou ela pode ser adquirida pelo estudo? Boa pergunta. Vocação, pelo sentido etimológico, é um chamado, né? A gente sente algo no chamado. E, às vezes, esse chamado a gente não percebe. Não dá para a gente saber exatamente em que momento da vida a gente tem essa capacidade de reconhecer os chamados. Para algumas pessoas, esse chamado acontece cedo, seja até por um processo, talvez, que inicia a vocação, a admiração. Quando a gente tem alguma informação sobre uma carreira, sobre alguma atividade, a gente passa a acompanhar essa carreira pela admiração. Só que a admiração pode levar ou não a essa pessoa se mostrar vocacionada para o desempenho daquela atividade. Na minha vida, eu comecei essa ideia de caminhar pelos estudos, de alcançar meus sonhos pelos estudos, muito cedo, porque eu fui filho de uma professora. Minha mãe faleceu muito cedo, né? Minha mãe faleceu com 59 anos, mas ela me deixou a grande lição, e acho que é a lição que eu tento passar para os meus filhos e para os alunos, que eu tive a oportunidade de ser, de que o estudo realmente abre caminhos, né? Através do estudo, a gente identifica oportunidades, a gente se prepara e se habilita para encontrar, ao longo desse universo de oportunidades que se apresentam na vida de todos nós, há uma frase do Djael que diz: as oportunidades aparecem na vida de cada um. É importante estarmos preparados para que, quando ela passe, saibamos alcançá-la. Então, assim, quando eu morava no interior, uma cidade aqui da Bahia mesmo, e meu pai, na época, me estimulou, quando nós vimos morar em Salvador, a estudar no colégio militar. No colégio militar, a gente faz uma prova para poder estudar e tal. E eu fiquei animado, estudei, consegui passar. Aí, dentro do colégio militar, havia uma possibilidade de estudar em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí eu tinha notas boas na época, e também eu que cheguei em casa com essa novidade, assim, de chegar assim, eu vou estudar em Campinas. Eu tinha 14 anos, então não era algo assim que meus pais estimulavam, ou que eu tinha alguém na família que eu pudesse admirar. Eu só tinha um tio-avô ex-combatente. Apenas era uma oportunidade que eu identifiquei de sair daqui e estudar num centro maior e ter essa oportunidade de estudar, ter moradia, série de coisas que apareciam e ainda aparecem na carreira militar. Mas eu estou contando essa história bem lá atrás, porque quando é que surge minha vocação, já que eu falei que nem sempre a gente sabe a idade certa. A minha vocação eu descobri com 17 anos. E não foi algo assim do nada. Porque quando eu estava nessa carreira militar, que eu mesmo tinha me colocado, e eu cheguei para meus pais na época e disse assim, eu não tenho vontade de ser militar. Eu estava largando uma coisa certa por algo que seria só de uma possibilidade de um risco. Mas eu tinha essa certeza, a partir das reflexões que cada um de nós vai fazendo e vai tentando se conhecer, eu tinha certeza que, embora eu fosse uma pessoa sempre disciplinada, que buscasse, através dos estudos, atingir os meus objetivos, eu tinha um questionamento dentro de mim.
Então, acho que o primeiro chamado interno que a gente identifica na carreira jurídica é ser questionador. Não precisa ser o tempo inteiro uma pessoa contra algo, mas você questionar, você buscar o porquê e para quê e como você tem que realmente ser convencido de algo. E isso eu diria que talvez seja um chamado que cada um vai identificar ao longo da vida, seja porque tem algum parente que milita numa área jurídica, ou porque assistiu um júri, viu o desempenho do juiz, o desempenho do promotor, ou porque foi, em algum momento, parte como testemunha de algum processo, percebeu a atuação desse profissional do direito. Então, esse chamado pode ser natural, eu diria, em algum momento da vida, ou pode ser fruto de alguma vivência que a pessoa teve por algum motivo. Meu pai era formado em direito, meu pai também falecido, mas ele não era um advogado militante. Mas quando eu desisti da carreira militar, quando eu virei para ele e falei assim, meu pai, eu quero formar-se em direito. Eu quero largar a carreira militar, que era isso em 1984, era uma carreira que era alvissareira, como a carreira da Petrobras, do Banco do Brasil, eram carreiras que dificilmente alguém largaria. Cheguei aí para Agulhas Negras, e 17 anos eu desisti. Então, quando eu desisti, eu voltei com algo que eu acho fundamental também, Gabriela. Além da identificação do chamado, é a vontade. Quando você tem um chamado, ou você identifica o chamado, a sua força de vontade, o seu querer, que vem com a necessidade de mostrar para si mesmo, não para ninguém, mostrar para si mesmo que você quer aquilo. Eu acho que isso faz toda a diferença para você conquistar os seus sonhos. Então, nem sempre o chamado é perceptível, mas eu diria que quando ele aparece e você acredita nesse chamado, as coisas vão acontecendo. Pode não acontecer exatamente como você imagina. Por exemplo, o Ministério Público. Minha filha estava até há pouco perguntando por que eu escolhi o Ministério Público, né? Eu não sei lhe dizer, na época dos 17 anos, se eu já pensava em Ministério Público, talvez não. Eu não tinha parente no Ministério Público, né? E sempre quando a gente tem um parente, a gente inicia essa admiração. Mas quando eu me formei, eu comecei a fazer os concursos, como todo mundo hoje, já naquela época era assim, e hoje nós temos talvez uma quantidade maior de pessoas se habilitando nos concursos e também concursos ou editais sendo abertos. Aí, quando eu me habilitei no concurso do Ministério Público da Bahia, foi exatamente no período pós-Constituição de 88, que o Ministério Público passa a ter toda uma dimensão maior, e aí, na medida que você vai avançando nas etapas das provas, você vai tendo uma compreensão exata do que é aquela carreira que você se habilita. E aí, passado esse tempo todo, eu posso dizer que se eu não pensava antes de ter feito o concurso, eu fui muito feliz, primeiro, em ter escolhido direito, e segundo, de ter ingressado no Ministério Público. Eu sou um profissional feliz e agradecido muito a Deus, porque quando a gente fala também no início da fé, da importância, eu acho que essa força de vontade aliada a uma fé, mesmo para quem não é cristão, a gente compreende essa possibilidade de não ser cristão, mas a fé até em você mesmo, a força de vontade aliada a acreditar em você, no seu potencial. Isso muitas vezes desafia a racionalidade, porque muitas vezes não é só uma tempestade, muitas vezes todos os fatores são adversos para que nós consigamos obter o êxito em alguma prova, seja a condição de estudo, seja o nível dos candidatos que estão habilitados, que estão disputando com você. Então, se a gente começar a pensar nessa perspectiva do que não está no nosso controle, a gente termina se desesperando, criando um receio, um temor, que vai aumentando a dificuldade. Então, acho que o chamado com a vontade e com a fé, esse tripé, forma uma pessoa vocacionada a identificar essa vocação na sua escolha. Essa vocação pode ser iniciada antes do exercício da função ou a partir dessa identificação quando a atividade passa a ser desempenhada. Eu acredito nisso. Não sei se isso a gente pode demonstrar cientificamente, mas é visível, depois da escolha, depois do processo em que os candidatos são habilitados no concurso público, é visível a identificação de profissionais vocacionados, profissionais que estão ali simplesmente porque talvez não tenham tido uma escolha melhor. A gente identifica aquele que é vocacionado e aquele que não é tão vocacionado. Boa, excelente explicação. E bonita história também. Realmente uma vocação. E o doutor acredita que pode acontecer da pessoa estar meio desnorteada, ela presta um concurso público, está desmotivada, mas ela consegue enxergar uma luz ali?
Porque a ideia, às vezes a pessoa nem gosta tanto do direito e fala, não quero advogar, não nasci para advogar, vou fazer um concurso público. E a pessoa se apaixona. Essa vocação, esse chamado, ele teria muito mais a ver com uma identificação daquilo que você faz ou da sua vontade de servir. Porque muitas pessoas falam, eu sou vocacionada a ser juiz, a ser promotor, mas é difícil encontrar uma pessoa, não, eu sou vocacionada a ser policial para subir a favela. Entendeu? Então, tem pessoas que não enxergam a vocação como um chamado para servir, né? Como o doutor enxergou um chamado para servir, abriu mão de algo que era certo pelo incerto. Você queria contribuir, dar o contributo pessoal para a carreira. Você acha que muitas pessoas elas não sabem desvencilhar essa noção de comodismo, de status? Excelente pergunta, Gabriela, porque veja bem, antes de a gente identificar aquilo que a gente se sente ou não vocacionado, nós temos na vida de todos nós princípios e valores de vida. Então, nós identificamos algumas características que nos motivam a sonhar em relação a isso que a gente pretende da nossa vida. Ou seja, tem gente que nasceu com o dom musical. A pessoa tem o dom do canto. Mesmo que ela não tenha nenhum músico na família, essa pessoa começa a ouvir dos outros, dizer, poxa, ele é talentoso, ele tem esse dom musical, ele canta bem. E a carreira de cantor, se ele é um bom músico, se ele é uma pessoa que tem esse dom e consegue as oportunidades, é uma carreira que dá sucesso, que dá à pessoa um retorno daquilo que talvez todos nós almejemos, independentemente do retorno financeiro, que é você fazer algo que você está satisfeito com aquilo que você é reconhecido pelo que você faz. O reconhecimento, assim, o trabalho leva alguém a ter um êxito maior do que o outro. Mas é o trabalho, não é nada além disso. Agora, quando você tocou numa questão que eu acho fundamental, que eu não tinha falado ainda, o servir. Tem uma frase, ele está aposentado, ele é procurador de justiça aposentado, e ele, na época, ele era o diretor da Escola Superior do Ministério Público, quando eu prestei concurso para o MP. E ele falou assim, vocês são servidores públicos. Isso era em 1991. Eu entrei em 30 de abril de 91. E o servidor da expressão de servo, de servir. Eu vinha com essa formação militar, e na formação militar, obviamente tem, como toda formação educacional, tem princípios e valores que são interessantes, como tem princípios e valores que a gente pode até questionar, mas um dos princípios que norteia o ensino militar é a hierarquia e a disciplina, são princípios que são norteados. Então, para você ter um destaque na carreira militar, dentro de um concurso de ingresso, é a sua nota, é o seu mérito, ou seja, você tem uma nota mais alta do que eu. E hoje a carreira militar é uma carreira mista. Isso faz com que você seja considerada mais antiga do que eu durante muito tempo na carreira. E além dessa questão do mérito, algo que me chamava bastante atenção é esse sentimento que existe na formação militar. Eu diria formação militar sem nenhum demérito das forças policiais estaduais, mas as forças militares federais, Exército e Aeronáutica, a formação é realmente muito mais completa, porque passa mais tempo se preparando até ser considerado como oficial das Forças Armadas. Então, nessa formação existe um trabalho desde o início desse servir. Então, você também é um servidor da sua pátria. Você abdica do contato com a sua família. Isso, quando eu contei a história dos 14 anos, eu deixei do contato com pai, mãe, irmãs para morar em outro estado, bem novo, e isso realmente é muito difícil para a família e para quem faz a opção, mas é um serviço, como no sacerdócio, para quem faz a opção pela vocação religiosa. Pois bem, então quando você tem essa formação, esse princípio valor de servir, e você entra numa carreira pública, você se identifica com algo que vai além da identificação do que eu penso como retorno financeiro, talvez seja um outro atrativo para muitas pessoas. Porque para você identificar de quanto eu vou ter de retorno, de salário na carreira política, a primeira pergunta para quem pensa em servir é o que é que eu tenho que fazer que justifique o salário que eu vou ganhar. E quando eu penso assim, e é isso que eu acho que faz um diferencial, talvez, nos vocacionados, naqueles que pensam apenas no retorno que as carreiras podem lhe dar, de prestígio, de status social. Há uma expressão de uma colega de turma muito interessante, desde a época que a gente ingressou, que ela falava isso. O concurso público ainda é uma das formas mais legítimas de ascensão social, verdade. Através do concurso,
que a gente pode ter um avanço num país tão desigual como o nosso, através do mérito que é o estudo, né? Por mais que as pessoas se preparem, tem pessoas preparadas que não passam, como tem outros que no dia da prova talvez tenham tido um pouco mais de sorte, de felicidade, e passaram em provas em face de outros que talvez estivessem estudando mais tempo até do que aquele que fez uma boa prova. Então, assim, não é que seja uma forma infalível, mas certamente é a forma mais democrática que assegura essa ascensão social. Então, quando a gente tem todos esses valores que norteiam a sua vida, você compreende talvez um pouco por que a gente não tenha tanto estímulo para as carreiras policiais. Eu estou falando no universo que a gente está falando sobre carreiras jurídicas. Mas qual é a ideia que nós temos hoje do policial enquanto reconhecimento da sua atividade? É uma área de risco, né? Você tem um contato, e no nosso país, com esse índice de insegurança que nós temos, a força policial precisa lidar com essa área mais diretamente. Mas alguns que têm, alguns novos policiais que tiveram uma boa referência na sua família de um bom policial, esses se sentem vocacionados que essas boas referências, como você até em determinado momento, no anúncio da live, você fez isso, a vocação pode surgir por boas referências, né? As boas referências levam algumas pessoas a se reconhecerem naquele tipo de papel. E por mais que a gente diga assim, no contexto geral, que a carreira policial não atraia tanta gente, para algum segmento, ela representa, sim, uma ascensão social e representa uma forma, como eu vi outro dia, eu fui num posto de gasolina aqui e o rapaz estava contando que ele sonhava em ser policial militar, porque ele estava trabalhando ali e o policial, mesmo com todo o risco que corre, ganhava mais do que o que ele estava ganhando. E ele achava interessante esse reconhecimento que essa carreira de policial militar tinha em relação à sociedade. Agora, que ele via que algumas pessoas abusavam dessa condição de ser policial, né? Então, assim, as boas referências, a ideia de que isso vai se adequar ao meu princípio e valor, isso certamente é um outro fator que determina a escolha numa carreira. Eu não sei Com se você, certeza. eu não sei se quando você perguntou sobre servir, você falou alguma outra coisa que eu não sei se eu fugi agora. Me relembre aí se você perguntou alguma outra coisa. Não, perfeito, perfeito. Eu vou passar agora para a pergunta da colega Mariana Corrêa pergunta. E o medo de nunca receber o chamado? Obrigada pela participação, Mariana. E aí? Boa pergunta, Mariana. Obrigado também pela pergunta. É. O medo, o temor, quando eu falei no início do tripé, a fé, a força de vontade, e o terceiro, meu Deus, foi fé, força de vontade. E eu não me lembro se foi perceber, mas tem a ver com força de vontade. Mas depois a gente vai lembrar. Algo que eu esqueci até de falar, mas é importante a gente ser grato. Quando a gente tem um chamado ou não tem um chamado, a gente tem que saber agradecer, porque às vezes o não chamado, o não ter chamado, podem determinar outros chamados ou livramentos na nossa vida, porque nem sempre a gente enxerga ou percebe o que é que realmente nos atrai. É difícil. Eu tenho exemplos de pessoas conhecidas que já fizeram 2, 3 cursos de graduação e até hoje não se identificaram com nenhuma das atividades nesses cursos. E aí tentam um quarto ou abandonam o terceiro e quarto. Então, assim, o não ter chamado, ou ter medo de não identificar o chamado, eu diria que é vencer, Mariana, o primeiro dos tripés. É vencer aquilo que a gente, com a fé, a gente não tem. A gente não tem medo. Está lá na Bíblia, né? Para quem é cristão. Não temas, eu estou contigo. Quando você tem fé, você acredita que toda dificuldade que você passa hoje para identificar o seu chamado, você vai vencer em algum momento quando você se conhecer melhor. Porque eu acho que também passa por isso. Que quando eu contei da minha história, com 17 anos, não foi meu pai, não foi minha mãe, muito pelo contrário. Eles torciam que eu seguisse uma carreira que era certa. Eu tive um sonho, e vi que falei assim, não, não é isso que eu quero da minha vida. Só que é difícil você fazer uma escolha quando todo o cenário externo lhe diz, você não faça isso, é uma bobagem, é uma besteira. E isso aumentaria, então, o medo de você escolher algo que a maioria das pessoas mais experientes, mais vividas, lhe diriam, não faça isso. Eu ouvi do tio avô, até Gabriela, me lembro dessa história agora. O tio avô que era ex-combatente,
ele bateu no meu ombro e falou assim, você vai se arrepender. Então, quando você usa com 17 anos uma história de que você vai se arrepender, por mais que você esteja seguro da sua escolha, pesa, né? Pesa bastante. Sim. E aí, o que é que eu terminei fazendo? Quer dizer, eu tinha que provar para mim mesmo, provar para quem sabia que eu estava fazendo uma escolha errada, que eu estava fazendo uma escolha certa. Aí eu realmente me esforcei mais. Eu acho que essa parte da vontade supera. Eu não tinha passado em direito ainda. Quando eu vim nas férias, eu tinha passado em economia. Eu comecei a fazer economia, aí em julho eu fiz direito, aí comecei a estudar direito pela manhã, economia à noite. Com 22 anos eu formei nas duas faculdades. Aí, esse primeiro desafio para você mesmo, de mostrar que você consegue, entra um aspecto que eu, se não era o terceiro tripé, eu falei na gratidão, o tripé vai virar quadrípede, vai virar cinco, a gente tem que buscar sempre sustentáculos para os nossos sonhos, que é a questão de você se dedicar, seja qual for, que tem a ver com perseverança também, seja qual for a sua escolha, o seu chamado. Quando você se dedica, e nisso também tenho que fazer uma saudação, eu vi que ele trouxe, ele está aí no meu professor de violão, quando ele disse assim, nem todo mundo nasce com o dom de ser músico. E ele contou da história dele, que ele era músico, depois ele desistiu de ser músico, cantor, e ele é músico professor. Mas ele disse que a ideia que sempre norteou o sonho dele de ser músico foi a dedicação, treinar muito. Então, quando você tem um sonho e você não identificou o seu chamado, primeiro, tente reconhecer nesse sonho a possibilidade de você se dedicar a realizar o seu sonho. Isso eu acredito e isso é possível sim. Não só no que eu estou contando, um pouco da minha vivência, mas de tantos exemplos positivos que a gente vê de pessoas que superaram tantos desafios, tantos obstáculos e conseguiram. Eu acho que assim, Verdade. o medo, voltando à história do medo, o medo reforça a nossa oração para que a gente aumente a nossa fé. E a gente vai superar o medo. E quando você tem fé, o medo desaparece. Que E bonito, pedir a Deus, verdade né? A mesmo. gente pede, né? A gente pede. A gente pede para que Deus nos ilumine, nos mostre, né, o que é que realmente está no nosso cenário de possível, de realizável. E uma coisa que a dedicação também nos leva a fazer é traçar metas. Hoje todo mundo tem alguma ideia de metas, quando fala assim, ano que vem eu pretendo me formar, eu pretendo perder tantos quilos, eu pretendo. São os sonhos das metas pessoais. E pode ser É, uma meta para estabelecer a definição de qual é a minha vocação. Eu posso chegar no terceiro ano, pode ter gente que está fazendo, dando atenção à nossa live aqui, e está ainda decidindo se quer fazer ou não direito. É uma etapa preliminar. Como tem outros que já estão na fase de estudando para concurso há 2, 3 anos e que estão se habilitando nos editais sem identificar exatamente qual a carreira que adota. Como pode ter um profissional já em alguma carreira jurídica que não se identifica com essa carreira. Então, assim, as metas, eu acho que isso, talvez o lado economista tenha me ajudado mais do que o lado da formação em direito. As metas, para quem lida com essa área econômica, elas são essenciais. Ninguém pode trabalhar em gestão de orçamento no mesmo ano, trabalha no ano anterior. Então, eu vou estabelecer a minha meta para julho de 2021. O edital pode ser lançado do concurso que eu estou ambicionando ou querendo em março. Então, eu tenho que estabelecer um planejamento agora em outubro de como eu vou começar a estudar para aquele edital que sequer foi lançado. Porque se eu esperar sair o edital e ficar do edital até a data da realização da primeira prova, tentando suprir de manhã, de tarde, de noite, as horas de estudo que eu já posso antecipar agora, obviamente que não vai me dar o mesmo rendimento, né? É como você tentar fazer um regime de última hora para tentar participar de uma corrida, quando se você tivesse se preparado com mais tempo, obviamente que o seu desempenho na corrida seria melhor, né? verdade. Regime tem muito disso também, né? Milagroso, tudo milagroso. E acabei de ver entrar aqui o Dr. Gabriel Araújo. Dr. Gabriel Araújo, ele foi meu aluno na graduação. E ele sempre falou para mim, eu quero ser professor. E ele explicava a matéria para os amigos, e sabe, assim, foi um aluno excelente. Hoje ele é professor na minha plataforma e, se Deus quiser, em outros lugares. Ele entrou aqui para prestigiar e não tem como não lembrar.
ele era um bom aluno, um aluno que enxerga, né, a profissão, porque assim, o doutor também é professor, né? As pessoas às vezes falam assim, não quero ser professor não. Não, porque o professor, nossa, tem que explicar a matéria. E ele, não, eu quero ser professor. Hoje em dia é raro alguém falar, eu quero ser professor. E hoje ele Que é bacana, um professor. abraço, Gabriel. Eu acho que a profissão de professor é mais nobre de todas as profissões de carreira, né? Porque nenhum de nós poderia chegar a ter sonho, identificar vocação, se nós não tivéssemos bons professores, né? Eu não sei como foi que você escolheu, Gabriela, a sua disciplina para ensinar, mas a minha escolha foi por uma boa referência de um professor que também era do Ministério Público. E quando eu entrei nessa história de desistir de ser militar, entrar, me impressionou a dedicação desse professor ao direito penal. Em direito penal, ele falou que todos os professores falam, que eu não sou diferente. Direito penal é o primeiro amor do aluno. Aí você entra, um professor dedicado, numa disciplina que é encantadora, como direito penal. Aí não tem como ser diferente, né? Aí, desde 2002, né, eu venho exercendo magistério, é realmente instigante a função. E eu diria que dentro desse processo que nós estamos no Brasil de redescoberta, eu acho que bons professores, como sempre em qualquer atividade, os bons professores sempre terão seu espaço reservado. Agora é luta, né, sonhar, cada vez se aperfeiçoar mais e buscar plataformas como a Redoma, que ele está bem servido nesse ponto aí, ou instituições que tenham a seriedade. Né? O ensino, para ser motivador para o professor, é uma instituição séria que possibilite para os alunos e aqueles interessados confiar no resultado que essa instituição se propõe. Né? E aí vai essa sinergia. Uma instituição séria, bons professores, o resultado são alunos dedicados, que é o que todo professor sonha. Né? Ter Verdade, um né? retorno. Eu espero, quem sabe, daqui a uns 5 anos, você me dá notícia, olha, professor Marco, você quiser me chamar, teve alguém lá que está no Ministério Público ou da Bahia, ou no Ministério Público do Rio, do Paraná, que a partir daquela live que nós fizemos em 13 de outubro de 2020, se interessou pelo Ministério Público. Porque, assim, quando a gente fala assim, vocação nas carreiras jurídicas, eu fui meio que pretencioso, né? Falar de todas as carreiras jurídicas. Embora, assim, pelo tempo e pelo grau e círculo de amizade que nós possuímos, a gente tem esse feedback de outras carreiras, mas eu me sinto, obviamente, mais tranquilo e mais seguro para falar um pouco sobre a carreira do Ministério Público Estadual, não só porque eu completo 3 décadas agora, mas é porque, ao longo desse tempo, eu pude desenvolver atividades que me permitiram identificar um perfil institucional. E mais recente, Gabi, teve até uma experiência bem interessante, que não foi pelo fato de ser membro, mas pelo lado acadêmico. Eu integrei uma banca examinadora de uma dissertação de mestrado que o colega falou o que move o Ministério Público. Então, assim, esse tema dele é palpitante, que é o que envolve o Ministério Público no combate à corrupção. E hoje, quando a gente vai falar, eu tive uma oportunidade de falar um pouco sobre carreiras jurídicas numa faculdade aqui, foi em 2019. E o tema ainda era Lava Jato. E uma das coisas que as pessoas perguntavam, assim, o Ministério Público só faz isso? Quando a gente começa a ter muito na mídia a exposição de um assunto, parece que a gente só faz aquilo mesmo. Verdade. E até hoje, você que é irmã do George, você deve ouvir na família algumas pessoas perguntarem o que faz um promotor de justiça, né? Eu ouvia isso e é difícil, né? A gente imaginar que com tanta informação tem pessoas que não sabem ainda o que faz um membro do Ministério Público, né? Então, assim, eu acho que talvez seja interessante traçar uma linha um pouco geral das atribuições, desse perfil que o Ministério Público hoje tem, não só nesse trabalho que o colega destacou, na área do combate à corrupção, mas em áreas tão sensíveis e importantes. Mas se você tiver alguma pergunta antes, você fica à vontade. Não, estou adorando ouvir. Pode ser nessa linha, então? Então vamos lá, né? Pode. Bem, fora a minha questão pessoal que eu destaquei, o porquê que eu estou no Ministério Público, o Ministério Público, na Constituição Federal de 88, ele está definido no artigo 127 como uma instituição permanente. É essencial a função jurisdicional do Estado, competindo a defesa do regime democrático e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
esse perfil constitucional, ele é único no mundo. Nós não temos um Ministério Público igual no planeta, não temos. Isso já foi objeto não só desse trabalho de pesquisa, mas de tantos outros. Eu, na minha dissertação do mestrado, na tese, eu não fiz um trabalho sobre o Ministério Público, fiz um trabalho de área penal e tive a oportunidade também de contactar com outros colegas de outros países. Então, a gente não tem o MP. O MP na Europa é uma carreira única que tem o MP chamada magistratura de pé, que é o Ministério Público, e tem a magistratura sentada, que é a carreira de juiz. Mas, em compensação, na carreira europeia também, você não tem a possibilidade de ter membros do Ministério Público da Magistratura ensinando. Ou é professor, e aí valoriza-se mais a carreira do professor, ou você é membro da magistratura do Ministério Público. Muito difícil. O professor Bibs Anton, até, que eu tive a oportunidade de conhecer em Valência, que é o autor da teoria da ação significativa, ele foi integrante do Ministério Público, chegou à Corte Suprema, mas ele se aposentou e passou a ser um jurista, está aposentado até agora da Universidade de Valência. Mas é muito difícil você encontrar essa relação concomitante que a gente tem aqui no Brasil. Pois bem, sendo essa instituição tão ampla de atribuições na Constituição 88, o desafio, depois de 30 anos, é a gente fazer uma autoanálise institucional, saber até que ponto o Ministério Público tem realmente dado conta dessa atribuição que a Constituição Federal lhe deu, né? São 3 décadas. E olha que é interessante, porque as datas, quando a gente está explanando algo, é interessante a gente fazer uma correlação de datas, porque você vai ter uma identificação, através das datas, do fenômeno que move não só o interesse, a admiração e o surgimento de vocações institucionais. Então, nós temos, após 88, um novo Ministério Público. Quando você ingressa na instituição com todo esse perfil, obviamente que há um estímulo, nova Constituição Federal, de 88. O Ministério Público cria uma nova instituição, ele passa a ter, para alguns, e isso muitos constitucionalistas defenderam isso, uma ideia de quarto poder, mas não é um quarto poder, ele não tem autonomia administrativa e financeira como um poder, ele depende do repasse do duodécimo. E nós temos hoje, no âmbito Brasil, dos MPs estaduais, a escolha do Procurador-Geral de Justiça, a partir de uma lista tríplice, não precisa ser o mais votado, é um dos integrantes da lista tríplice. E depois há, obviamente, uma relação de respeito mútuo com os poderes, mas ele não está vinculado, subordinado a nenhum dos 3 poderes, mas tem essa necessidade orçamentária, uma boa relação com o poder executivo, que faz com que ele possa traçar metas, planejamentos e identificar as áreas prioritárias. Então, todos os ministérios públicos, eles têm hoje, como a maioria das instituições, não só o Ministério Público, um planejamento estratégico. Ele vai identificar quais são as áreas, estabelecer metas para atingir, ao longo de algum período, o atingimento, a obtenção dessas metas traçadas. Aí nós temos, por exemplo, a criança e o adolescente como prioridade. Aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. O ECA substitui toda a legislação minoril, e aí você, promotor, já após 88, ingressando em 91, você tem um Estatuto em 90, surgindo como uma das legislações que até hoje é citada como uma das melhores legislações dedicadas à criança do mundo, né? Com participação da comunidade, você estimula a formação de conselhos municipais, de conselhos tutelares. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei assim, puxa, eu fiz a escolha certa, olha para isso, coisa bacana. A gente não tem que esperar as coisas acontecerem. No Brasil, talvez, e culturalmente a gente vê isso na literatura, a gente sempre espera um grande líder, um grande político transformador da nossa realidade social. E nos países em que a transformação aconteceu, a transformação acontece de baixo para cima, vindo com a consciência cívica e cidadã de que elas são importantes. Não vem nada de graça, não vem de cima para baixo tanto de graça. Então, quando a gente tem essa possibilidade com a legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você percebe a receptividade que isso tem, você vai tendo orgulho não só de integrar uma instituição como essa, de você perceber os ganhos e benefícios que isso gera para a sociedade. E aí vem a defesa dos interesses sociais se efetivando. Aí nós tivemos, não só no Estatuto, essa relação, como nós percebemos nas áreas interdisciplinares, não diretamente a área judicial, como isso tem um reflexo. Por exemplo, quando é que eu tive acesso, eu recém-ingresso no Ministério Público, quando eu tive acesso ao trabalho da pastoral da criança e adolescente que estimula o aleitamento materno? Através das reuniões para estimular o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
E as pessoas falavam. Aí você vai se tornando, na comunidade que você é membro do Ministério Público, uma pessoa mais conhecida, não para você se tornar famoso, mas para você tornar o trabalho que você faz, que é um trabalho social, mais conhecido e perceptível pelo seu maior destinatário, que é o cidadão. Não dá para a gente ser o defensor, e a Defensoria Pública tem crescido muito nesse campo, mas o defensor social, a gente tem que ser um fomentador, um estimulador de que essas pessoas tenham a consciência cidadã e que lutem pelos seus direitos. Aí você passa esse período do encantamento com a parte do Estado da Criança, que não se acabou. Até hoje, você tem diversas iniciativas que tiveram êxito, outras nem tanto, mas é um trabalho que, como eu ouvi uma vez uma colega vocacionada falando, de cada 10 crianças que atuam ou que praticam atos infracionais, se você conseguir convencer 2 ou 3 para não mais praticar, não se envolver, você está feliz. É um trabalho difícil, mas é preciso que pessoas devotadas, né? Aí em Conquista tem um colega que faz um trabalho muito bacana, Marcos Coelho, não sei se você tem de conhecer esse trabalho, se é um centro integrado que tem a área de serviço social. Esse trabalho, ele é modelo para a Bahia inteira. E começou do trabalho motivador desse colega Marcos Coelho aí. Eu, quando fui corregedor, tive a oportunidade de conhecer esse trabalho dele. Então, é interessante a sua capacidade, enquanto membro do Ministério Público, e com a atribuição tão ampla como nós temos, de identificar o que você pode servir à sua instituição e a sua instituição servir à sociedade. Esse trabalho individual vai se somando a outros trabalhos, e nós temos um princípio, eu falei também um pouco de princípios individuais, mas um princípio funcional que nós temos, que é um diferencial do Ministério Público, o princípio da unidade e da indivisibilidade. Então, nós temos essa possibilidade, por exemplo, de, mesmo que eu não tenha sido o promotor que iniciou um projeto, eu dar continuidade, eu represento o Ministério Público como ele me representava antes. Nós todos representamos a mesma instituição. E isso é que é motivador, né? Com certeza. Aí logo depois, a gente tem o surgimento de diversas legislações que também deram, talvez, um destaque à atuação institucional. A lei de improbidade administrativa, né? A defesa do consumidor, né? Legislação ambiental. Eu atuei muito tempo em crimes contra a relação de consumo, contra a ordem econômica. Então, na década de 90, nós tivemos diversas legislações. E tudo isso demandava uma atuação do Ministério Público, que de lá para cá só veio se aperfeiçoando. Nessa área de difuso, como nós dividimos, né, aqueles chamados, aquela atuação mais individualizada, que a gente tem na área criminal, a gente também tem uma área criminal coletiva, mas a gente tem muito ligada à questão dos processos de inquéritos policiais que nós atuamos. Mas essa área de difuso, a gente precisa de um inquérito civil para identificar, né, uma notícia preliminar que pode ou não impactar na instauração de inquérito civil, para no futuro, se for necessário, ajuizar uma ação civil pública. Mas o Ministério Público percebeu, nessas 3 décadas, que muitas das iniciativas que ele mesmo adotava, talvez, se ele perseverasse nas iniciativas extrajudiciais, tivessem mais êxito do que o ajuizamento de uma ação civil pública. Aí surgiu esse movimento, que não é um neologismo, mas é um movimento que está se fortalecendo cada vez mais, do MP resolutivo. Então, o MP menos demandista e o MP resolutivo, que é o Marcelo Goulart, o Gregório Assaglia, que tem um estudo do MP, em que eles trabalham com essa ideia de que nós, enquanto promotores de justiça, membros do Ministério Público, nós podemos facilitar o acesso à justiça, atuando como a Constituição nos assegura, atuando como garantidor de direitos fundamentais. Então, não é simplesmente preparar o inquérito civil para a ação civil, mas talvez fazer com que esse inquérito civil chegue a uma solução que judicialmente demoraria muito mais tempo para se chegar. E isso requer, como eu citei até o exemplo do Marcos Coelho, requer muita dedicação, um projeto, e ele falou, quando ele explicou como ele conseguiu construir todo esse complexo de conquista, que demandou 2 ou 3 anos de muita negociação com os políticos, que talvez aí seja o nosso maior desafio. A gente conseguir atuar tecnicamente e lidar com essa necessidade de ter esse diálogo com os políticos. Nem todos os colegas sabem. Eu mesmo acho que eu sou mais para a linha técnica do que para a linha política. É o que eu acho, né? Não sei.
às vezes a interpretação pode ser distinta, né? Mas, Que assim, essa dificuldade, eu diria, a gente pode perceber em diversos segmentos. Se a gente está atuando, por exemplo, você é um promotor numa cidade em que você é único, você tem atribuição criminal, civil, ambiental, você se desdobra em tudo isso. A cidade é pequena, você tem uma estrutura de trabalho também pequena, então, a depender da sua forma de atuação, você pode começar a ter, por parte daquelas pessoas que você vai conviver, tá? No fórum ou na sua vida social, uma, um apoio ou não à sua forma de atuar em tantas áreas, porque são áreas que mexem com diversos segmentos, né? Na área do consumidor, e agora que a gente está nesse período de pandemia, se o promotor começa a exigir a adoção de medidas, né, de precaução ao contágio do Covid-19, ele vai ter assim um impacto sobre a atividade econômica e essa atividade pode ou não aceitar, né, essa intervenção. E aí vem um lado político também, uma série de detalhes que nem sempre a atuação da defesa dos interesses sociais individuais disponíveis encontra facilidades. Acho que na maioria das vezes a gente encontra dificuldades e bloqueios. Para quem está do lado em tese, dos mais protegidos, é mais fácil sempre a decisão, né? Poder de barganha, de conquistar as decisões é maior. Para os hipossuficientes, até ouvi na defesa, o Ministério Público se arvora na condição de defensor dos hipossuficientes. Olha outra coisa bem interessante. Quem são os hipossuficientes? Nós sequer temos a dimensão da quantidade de pessoas que são hipossuficientes, né? Agora, com o auxílio emergencial, a Caixa Econômica surpreendeu com o número de pessoas se habilitaram. 62 milhões, parece, de pessoas. É difícil a gente imaginar 62 milhões de pessoas que pleitearam o auxílio emergencial. Esses são os hipossuficientes. Nem um banco oficial do governo tinha dimensão de quantos é que iriam recorrer, né? Então, é esse trabalho, esse desafio, que é um trabalho nessa área de defesa de direitos sociais, eu diria que talvez para o membro do Ministério Público se sente vocacionado, é um desafio diário e constante. Para quem tem qualquer atuação, seja mesmo que seja especializado, você vai ver que nem sempre você vai conseguir, como no trabalho da infância, você consegue êxito na sua atuação. Mas só em você representar esses interesses, em pleitear os direitos, você está dando a essas pessoas a esperança em alguma transformação. E isso é motivador. Muito. Mas eu diria até mais do que fazer um júri. Não sei se alguém já assistiu um júri, daqueles que ainda estão sem saber assim, qual carreira jurídica escolher, mas muitas pessoas só vão identificar o papel do promotor no júri. Senão a gente é confundido, às vezes, como auxiliar do juiz, né? Verdade. Me lembro de ter assistido na época de faculdade o júri e falei, nossa, que legal! Assim, tem toda a teatralidade, toda a alegoria, né? É um negócio pulsante, é muito bacana, é muito legal. Quando você concilia, assim, o amor por direito penal, e aí você tem a oportunidade de fazer um júri, aí você fala assim, realmente estou no lugar certo. Porque é vivo, por mais que a gente tenha críticas à formação do júri, é vivo. Aquelas pessoas vão para ali, muitas delas que são escolhidas para serem juradas. É interessante, isso a gente já fez até essa experiência na faculdade. Você colocar um estudante de 6º, 7º semestre de direito, que nunca assistiu um júri, para ele pegar um processo, a gente muda os nomes das partes, mas um processo que foi levado a julgamento, o que iria ser levado a julgamento, e você simular. Aí depois você tem a experiência. Será que esse julgamento por estudantes de direito que estão quase se formando vai ser diferente daquele de pessoas que não têm formação? E nas experiências que eu tive, os resultados eram muito parecidos, muito próximos. Então, não é só você ter formação jurídica ou não para você acertar no veredito. Porque tem um fator que atribui muito ao direito penal, e é interessante porque a filha que está aqui assistindo, ela é criminóloga, né? Está se formando aí com essa criminologia. Aí é interessante porque quando eu falo essas coisas, aí desperta um pouco o lado mais crítico. O criminólogo é mais crítico do que o penalista, né? E aí, o que eu estava lembrando dessa questão do julgamento
é que quando você sustenta uma ideia e você tenta convencer a partir dos autos que você tem, você não está pedindo condenação sem nenhum fundamento. Você está pedindo em cima das provas produzidas. E muitas vezes, nós do direito penal, ou os penalistas, sofremos uma crítica em relação às provas que são questões processuais. É diferente você ficar lidando o fato, que é o que a gente trabalha, quando a gente está não só num júri, mas quando a gente está diante de uma aula de direito penal, eu tenho que estudar o que é um fato típico, eu não tenho que provar que é um fato típico, eu tenho que identificar o que é um fato típico para depois saber se houve ou não um crime. E isso, num júri, é possível você explorar isso aí a partir do fato, das provas que tem. Agora, identificação da melhor prova, aí é outra história. Porque no júri, você reabre o processo, você reabre a discussão. E a estratégia pode ser tanto usada pela acusação como pela defesa. E tem situações que são hilárias, depois que acontece, e isso não foi nem num júri, mas foi numa audiência de instrução de um processo de furto. Eu não me esqueci dessa cena. Era a minha primeira promotoria que eu estava atuando, numa cidade pequena, e havia um furto de gado 3 horas da manhã. Aí, quando a gente estava fazendo as perguntas, a pessoa respondia certinho, que era o dono da fazenda. Ele disse que acordava naquele horário e tal. Aí o advogado fez as perguntas que podia fazer e o rapaz continuou respondendo exatamente o que ele tinha visto. Aí o advogado chegou e falou assim: o senhor sabe que horas são agora? E era um senhor da zona rural, e não tinha relógio, não sabia escrever o nome. Ele estava sentado na cadeira, ele não levantou. Ele só fez olhar e falou assim: falta um pouco para as 5 horas, eram 15 para as 5. Isso me chamou a atenção porque ele acertou o horário sem relógio e isso só corroborou o depoimento que ele tinha. Ou seja, a gente não precisa ter necessariamente um conhecimento formal para saber usar um relógio, mas você se adapta às circunstâncias de vida e você vai incorporando no seu hábito de vida alguma coisa que em algum momento alguém disse que aquele horário para ele aqui, o organismo dele funciona como um relógio. E ele disse tudo certinho como foi. Então, assim, essas coisas que são vivas diante de um fato que está sendo investigado no processo, isso marcam e lhe dão um aprendizado de vida. Você que é um jovem, que está começando a carreira e tal, que você vai identificar, poxa, eu vivia numa bolha. A gente se forma num grande centro, né? A gente vai frequentar um bacharelado em Direito. Quando você passa num concurso, você vai para uma cidade pequena, nessa cidade sequer água encanada tinha, você fala, eu estudei para isso. Aí você vê um relato desse e fala assim, tem pessoas que vivem assim há muitos anos e que conseguiram conviver com isso. Então, esse choque de realidade, muitas vezes, faz com que algumas pessoas se decepcionem com a escolha da carreira. Talvez algumas pessoas não queiram fazer concurso para o Ministério Público, porque hoje vai começar a carreira como de juiz também no interior. E aí eu faço uma pergunta para você, pela sua vivência também, de diversas lives que você já fez, de outras pessoas de outras áreas. Qual a profissão hoje que não, de alguma forma, não está estimulando o início no interior? Medicina, engenharia, seja onde for. Os grandes centros estão saturado. Né? Exato. Se a pessoa tentar ter essa visão apenas das carreiras jurídicas, porque realmente nós temos nos grandes centros uma desproporção entre pessoas com formação e necessidades, e nos pequenos centros, poucas pessoas. O programa Mais Médicos está aí para não nos demitir, né? O governo mudou, mas permaneceu o programa, né? Porque sem a aceitação desses médicos de outros países, nós não teríamos médicos em tantos locais no Brasil tão grande como é o nosso, né? E uma coisa que eu acho interessante, Gabriela, assim, é que os médicos pleiteiam uma carreira na sua atuação como médico, como nós temos nas carreiras jurídicas. Eles querem ter o quê? Primeira, uma entrância inicial, uma entrância intermediária, uma entrância final, como são as carreiras jurídicas. Então, nós somos, para esses médicos que assim pensam, uma meta para eles atingirem. E tem pessoas que preferem fazer medicina porque acham que o direito está saturado. Então, você vê que nem sempre as formas de enxergar as oportunidades são as mesmas, né? Eu já tive alunos e já tive médicos que deixaram de ser médicos para serem dados direito. Que interessante, hein? E acho que quando a gente fala tem vocação, está aí uma profissão que, se a pessoa não for vocacionada, dificilmente permanece, que é na medicina. Porque
quem normalmente faz essa opção pela medicina sempre analisa assim, a condição de vida que o médico tem, porque ele pode atender em vários lugares, ele tem uma renda interessante. É o que a pessoa pensa. Quando a pessoa convive, sabe que eles têm poucas férias, não podem adoecer. Então, eles têm, né, o bônus é grande, mas o ônus também é muito grande, né? Então, todas as carreiras ou profissões, a pessoa tem que pensar, primeiro, como você falou, em servir, se realmente é uma carreira pública, essa dimensão do que é ser público é bem diferente da iniciativa privada, muito diferente. E o que é pior? Pior que eu diria, para quem analisa na ótica da zona do conforto. Quem faz o caminho de iniciativa privada sabe que o percurso é muito mais sacrificante do que na carreira pública. Muito mais. Um empresário, um empreendedor, ele tem que não tem férias, não tem descanso, e ele tem que estar sempre, né? O sonho do empresário é que um filho vá fazer concurso para uma carreira jurídica para ter a tranquilidade que se imagina que o serviço público nos dá, né? Verdade, verdade. Interessantíssimo, é isso aí mesmo. E o doutor falou de servir e tal. Eu lembrei do seguinte, não sei de quem que é a frase, mas tudo se torna interessante quando a gente é interessado. Então, aquela pessoa que eu quero fazer MP Bahia para morar em Salvador, morar em Ilhéus, morar em Porto Conquista. Seguro, Conquista. Pensando no pessoal da praia, né? Depois vem o pessoal que gosta mais de friozinho, vem para Conquista. Não, quem gosta, não importa onde vai, o que você quer ser. Eu quero desempenhar o mundo público que o promotor desempenha. Então, tudo se torna interessante, tudo se torna um laboratório, porque a pessoa é interessada. E que bom que o doutor sempre foi interessado, tem bastante vivência, e essa daí do horário solar aí foi ótima. É uma pessoa matuta da roça saber o horário pela luminosidade, né? Vai se acostumando, interessante, interessante. E lá é bacana. E sai. E acho que se a gente tiver essa compreensão que você falou aí, assim, o que pode se tornar interessante, a sua vida se torna mais fácil sempre, independentemente da opção de carreira jurídica. Porque, digamos que, de repente, as oportunidades lhe levaram para Lisboa, para você estudar, e agora as oportunidades lhe trazem para a Conquista, e você está tendo esse desafio que é coordenar a redoma aí. Então, assim, a vida, a gente pode traçar as metas, como eu falei, e surgirem durante as metas traçadas os atalhos, os caminhos que podem lhe abrir diversas outras oportunidades, né? Então, quando o interessante surge, ele quebra, talvez, muitas das suas expectativas que você sequer imaginava ter, né? Eu diria que isso, assim, talvez seja, fora o desafio inicial de fazer a escolha certa, o desafio ao longo da vida de você ter a motivação para novos desafios é você ter sempre esse espírito de buscar interesse nas coisas que sequer você considerava antes como interessantes. Isso é possível, sim. Com certeza. Com certeza. Gabi, estamos chegando, não, Gabi? A gente está com 20. A gente tem 28 segundos restantes. Opa! Doutor, muito obrigada. Foi um peixe de luz nessa noite maravilhosa. Muita gratidão por todo o ensinamento. Obrigado, dispõe. Boa sorte para você. Estamos aqui à disposição, viu? Para todos que nos prestigiaram também, agradecer. Desejar, como eu falei assim, quem sabe lá na frente, Gabriela me diz, olha, alguém aí